Bem, chegamos aí no último módulo, digamos assim, obrigatório aí do curso. Cara, a ideia agora, assim, depois de tanta informação que a gente já passou para vocês, é a gente começar finalmente a fazer algumas integrações e começar a entender como que a gente coloca essas coisas todas na prática, tá? Então, o primeiro grande conceito que a gente comentou com vocês foi sobre os sistemas de prioridade e de recorrência. Então, normalmente os sistemas de prioridade, eles vão ter, a gente vai conseguir saber essas coisas todas a partir de uma anamnese, tá? Então, a gente vai conversar com o paciente e ele vai comentar para a gente dos principais problemas. Normalmente, a queixa principal dele pode ser uma dor, pode ser do sistema musculoesquelético. Então, a gente coloca ela como uma prioridade. Então, sistema de prioridade. Agora, toda vez que a queixa principal envolver ou o sistema musculoesquelético, ou o sistema visceral, ou o neuromeníngeo, tá? Se for um ou outro desses três, todos os três vão ter que ser examinados como prioridades. Então, eles normalmente formam o tripé da prioridade. Ah, então, dentro da prioridade, você vai ter músculo esquelético, você vai ter o visceral e o neuromeníngeo. Esses três sistemas, normalmente a gente tem que investigar logo como uma prioridade. Então, vamos começar a dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, o paciente vem com uma dor lombar. A dor lombar, ela pode vir por conta de um bloqueio do sacro, do sistema musculoesquelético, tem um bloqueio bilateral, né, dos eixos sacrais ou dos braços menores, ou dos braços maiores do sacro, por exemplo. Isso é um problema do sistema musculoesquelético por si, tá? Então, ele tem um bloqueio do sacro, ele vai ter aquele sintoma agudo de dor que não consegue se movimentar. Porém, ele tem associado a esse problema uma falha visceral. Por exemplo, no sacro, então vamos por aqui, tá? Vamos supor aqui, ó, dor lombar. Tá? Aí você verificou que o problema do músculo esquelético é um bloqueio sacro, tá? O sacro não está movimentando. E aí você verificou que a parte visceral, por exemplo, tem algo assim, vamos dizer, intestinal. Ou se for uma mulher, por exemplo, é muito comum ter problema no útero ou no sistema ginecológico, tá? Então, essas coisas falam entre si. Você não vai poder examinar o sacro sem examinar essa relação com esse sistema. E com o sistema neuromeníngeo. Então, se eu penso, por exemplo, no sacro, eu vou pensar na dura máter local, tá? Então, essa dor lombar, por exemplo, ela pode ser uma dor lombar local, que o sacro ficou bloqueado. Se desbloqueia o sacro, o paciente melhora a dor. Mas eu necessariamente preciso saber se essas duas estruturas, na verdade, se esses dois sistemas, eles participam do problema ou não, tá? Então, isso é super importante da gente estar investigando. Como que a gente sabe se eles participam do problema ou não? Aí é que entra a função do sistema autônomo. Então, se eu tenho um órgão que a parte do sistema nervoso autônomo dele está com um problema, e eu verifico isso, por exemplo, por meio do VAS, que a gente já comentou com vocês, ele possivelmente vai ter relação com a dor lombar, tá? Agora, o próprio sacro, no seu sistema, ele pode influenciar a parte autonômica. Então, ele, o sacro, por si só, o sistema musculoesquelético, também por meio do SNA, ele pode levar a um problema sobre dor lombar,
Então, essa questão muscular, do sistema musculoesquelético e do sistema visceral, ele fala muito entre eles pelo sistema nervoso autônomo, tá? Agora, o da dura mater fala menos. Ele fala menos, tá? Então, aqui, normalmente, você vai conseguir fazer a associação por meio dos sintomas e também por testes provocativos. Então, alguns testes provocativos da relação dura mater pode ajudar nisso. Esse é um exemplo clássico. Por exemplo, vamos imaginar um paciente com dor lombar, tá? Que ele está deitado na maca e você pede uma flexão de membros inferiores dele. Aí você vai lá no crânio, comprime o crânio, quer dizer, está trabalhando o sistema da dura mater aí, e altera a dor ao movimento. Tá? Se isso ocorre, possivelmente tem algum componente do sistema neuromeníngeo associado. Ou, por exemplo, quando a gente fala em neuromeníngeo, normalmente ele vai apresentar alguma relação, por exemplo, com algum sintoma neural. Ele vai ter uma dor que é irradiada, por exemplo. Ou uma outra coisa que é muito comum nesse sistema é aquelas dores que ficam pingando de um canto para outro. A gente vai comentar mais sobre o sistema neuromeníngeo com vocês, tá? Mas ele é um sistema que dificilmente a gente consegue verificar a parte autonômica dele. Eu tenho feito alguns estudos clínicos e práticos para tentar ver se ele apresenta alguma relação mais confiável, assim como a gente tem do sistema esquelético e do sistema visceral. Como um leva, por exemplo, ao aumento do simpático, outro do parasimpático, que eu já expliquei para vocês. O neuromeníngeo, ele não tem muito essa relação. Então, a maioria esmagadora dos sintomas dos pacientes que nós vamos atender, eles estão nesses 3 sistemas prioritários. Então, na sua primeira abordagem, na consulta, você obrigatoriamente vai precisar traçar ou tirar elementos de cada um desses sistemas. Do sistema musculoesquelético vai tirar informação, do sistema visceral e do sistema neuromeníngeo. Bom, quando você ganhar uma certa habilidade de conseguir fazer essas coisas e ainda sobrar tempo, você vai começar a entender o que são os sistemas de recorrência. Os sistemas de recorrência, eles vão ser outros sistemas associados ao corpo, tá? Então vamos por aqui assim, outros sistemas associados ao corpo que podem estar influenciando perifericamente o problema da pessoa. Então, vai desde um problema hormonal, por exemplo, aí esse hormônio, ele pode, por exemplo, um hormônio sexual feminino, ele pode gerar, por exemplo, um mau funcionamento do ciclo menstrual. E quando ele faz isso, ele atinge, digamos assim, o sintoma que é a dor lombar daquela paciente. Então você vai lá, muitas das vezes, trata o sacro, melhora a mobilidade visceral, quem sabe até mobiliza a dura mater da paciente, mas muitas das vezes a recorrência não deixa aquilo melhorar e volta o problema, tá? E às vezes esse problema é a parte hormonal, precisaria ajustar isso, tá? Muitas das vezes a gente consegue ajustar, porque essa parte hormonal tem relação com algum desses sistemas que a gente comenta, ou às vezes não tem, é uma doença, uma patologia que a gente não consegue mexer, e aí, basicamente, esse paciente vai ter que estar vindo com uma certa frequência para você trabalhar com ele em cima dos sintomas, tá? Esse é um dos exemplos. Você tem, por exemplo, alguma coisa que pode ser metabólica, tá? Esse paciente com lombar com problema metabólico, ele pode simplesmente não estar digerindo adequadamente as gorduras ou tá com alguma falha de
absorção intestinal e isso ser uma das causas do problema intestinal que tem relação, por exemplo, com a dor lombar, né? Então, você vai lá, trata o sacro, trata o intestino, trata o sistema neuromeníngeo, mas você não entendeu o que dá recorrência no problema dele. E muitas vezes é uma questão propriamente alimentar, tá? Porque envolve o metabolismo, por exemplo. Ou se a pessoa está acima do peso, ou ela está muito desnutrida, e isso faz uma relação importante com essas situações. Alguns outros exemplos também que a gente colocou aqui, tá? Seria alguma coisa vascular, sendo o próprio sistema vascular tendo algum problema, isso levando a sintomas lá. Por exemplo, é um vaso que tem pouca capacidade de dilatação, tá? É um vaso que é muito rígido, que tá muito inflamado por dentro, ele tem muitas lesões internas. Então, quando se aumenta a pressão do sangue nele, o vaso não consegue dilatar, então o sangue não chega adequadamente em determinada região. Isso faz com que, por exemplo, ou uma determinada víscera não funcione adequadamente, ou o próprio sistema hormonal não funciona adequadamente, tá? Então ele acaba fazendo essa relação. E aí a gente começa a abrir os olhos de vocês, para vocês começarem a se atentar aos sistemas de recorrência. Um clássico recorrente é o emocional. É um clássico recorrente, tá? A maioria dos fisioterapeutas, né, de psicólogos, de nutricionistas, os professores de educação física, os médicos, os enfermeiros, fonoaudiólogos, todo mundo sempre tem algum caso para contar que tem alguma relação emocional associada, tá? A gente vai comentar algumas coisas sobre essas relações emocionais, mas não é necessariamente a pessoa estar estressada com alguma coisa, mas alguma coisa mais aprofundada, tá? E que muitas das vezes nós precisamos de um grande auxílio de profissionais que sejam mais gabaritados para isso, para que essa recorrência não atinja os nossos pacientes. E, por último, o próprio sistema nervoso autônomo pode ser recorrência disso, tá? E aí, um caso de desautonomia, uma falha, né, ele realmente pode estar associado a isso. Ou quando, por exemplo, né, essas recorrências podem estar localizadas em outros pontos. Por exemplo, nós não colocamos aqui, mas um sistema que pode dar muita recorrência é o próprio sistema musculoesquelético. Se você parar para pensar num paciente com escoliose muito severa, essa própria escoliose é um sistema de recorrência, ela sempre vai gerar um problema depois. Uma coisa que é muito verificada é o sistema posturológico, a postura, né? Então a postura ela pode ser causa ou consequência. Na maioria das vezes a postura ela é consequência. A gente se adapta a uma determinada postura devido a um outro problema. Mas, por vezes, a postura de fato pode ser a causa, né, de algum desses problemas. Então, a gente tem também como sistemas de recorrência os próprios três. Olha que interessante. E aí, por exemplo, o sistema musculoesquelético como uma recorrência pode ser uma perna curta anatômica, por exemplo, o cara não consegue se adaptar àquilo, né? Ou uma fibrose localizada muito grande, um pós-cirúrgico, um problema numa fáscia. Aquilo, ele cria tamanho adensamento que você não consegue ir liberando isso e volta e meia começa a dar problema. Então ele pode ser um sistema de recorrência, sim. Toda vez que entra alguma patologia mais grave, por exemplo, o sistema visceral, ele pode ser um sistema de recorrência também, como por exemplo um câncer numa estrutura, né, ou alguma cirurgia que foi feita no sistema visceral, tá? Eles podem ser sistemas de recorrência. E o sistema de recorrência do neuromeníngeo é talvez o que cause maior transtorno dos entendimentos, tá? Porque o sistema de recorrência neuromeníngeo, ele
pode estar associado, por exemplo, desde falhas da deglutição, né? Ele pode estar associado com os traumas, os acidentes de carro, com as cirurgias que foram feitas, né, incisões, né, da anestesia peridural, por exemplo. Então, algumas doenças infecciosas, a própria meningite, né? O paciente com meningite não consegue fazer uma flexão de pescoço. Então, isso leva a uma recorrência muito comum nos pacientes. E normalmente a galera falha na recorrência do sistema neuromeningeo. Então eu vou colocar aqui ele com um certo destaque, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no sistema neuromeningeo como prioridade, mas ele costuma ser também um sistema de recorrência, tá? E quando a gente fala desses 3 sistemas prioritários aqui, isto pode inverter. Por exemplo, se é um nutricionista assistindo esse curso, a prioridade dele, às vezes, não é o sistema musculoesquelético lombar, mas a prioridade dele é o sistema hormonal e metabólico. Então ele vai pegar esse tripé, colocar hormonal, metabólico e acrescentar um outro sistema que ele veja que faz bastante diferença. A minha sugestão é o músculo esquelético mesmo, porque a partir dele, né, é que ele vai acionar tanto o metabolismo quanto a questão hormonal a partir disso aí, tá? Então, os sistemas de prioridade e recorrência, eles são construídos a partir da queixa principal do paciente. Então, como a gente tem um viés mais para as dores do sistema musculoesquelético, a gente coloca esse como exemplo. Mas prioridade e recorrência vai de acordo com cada profissional. E agora, nessa próxima aula, nós vamos mostrar um pouquinho de como essas doenças ou como esses problemas acabam se instalando ou começam a acontecer. Bom, agora nós vamos explicar um pouco para vocês como é a formação do problema, né, em relação a um sintoma, algum sinal que o paciente tem, tá? Sempre a formação de um sinal, de um sintoma, ela vem a partir de uma série de mecanismos que estão acontecendo no corpo, tá? Independente do exemplo que seja, eu tenho um sinal ou um sintoma característico, normalmente isso vai ocorrer a partir de problemas mais próximos. E normalmente esses problemas mais próximos, eles devem envolver algum sistema corporal. Então, por exemplo, eu posso ter como exemplo aqui de novo a dor lombar. E dessa dor lombar, eu ter um problema no sistema musculoesquelético. E dentro desse sistema musculoesquelético, por exemplo, ser o sacro. Eu posso estar associado com esse sacro problemático uma perna curta anatômica, ou seja, uma perna que é verdadeiramente menor que a outra, que faz com que o sacro se adapte numa torção, por exemplo, né? Eu posso ter outro problema musculoesquelético que leva isso aqui, que é, por exemplo, uma adaptação de L5, S1 errada. Então, isso é bem osteopático. São relações anatômicas bem diretas, tá? Porém, eu posso ter associado a isso também um problema no outro sistema, que seria um intestino mais constipado. E normalmente as pessoas não associam essas coisas. É você que tem que perguntar. As pessoas não associam, não adianta, tá? Raramente uma pessoa chega e fala assim: cara, estou com uma dor nas costas, mas é porque eu não vou ao banheiro. Normalmente nós não associamos, tá? Então, um problema intestinal pode gerar dor lombar. Um problema uterino pode gerar dor lombar. E assim
várias vísceras podem estar associadas com esse tipo de problema. E uma dor lombar pode envolver também o sistema neuromeningeo. Então, por exemplo, uma dura mater problemática vai fazer com que o sacro não mobilize adequadamente ou vai irritar muito das raízes nervosas locais. Então, a formação de um problema, seja ele crônico ou agudo, ele leva em conta uma série de eventos que estão ocorrendo. Então, uma frase que eu gosto de falar é a seguinte: normalmente as pessoas, às vezes, têm uma dor depois de um trauma. Por exemplo, a pessoa foi lá, eu tive um caso assim, né? O paciente foi pescar lá no Araguaia, que é Tocantins, né? Tocantins, Goiás, alguma coisa assim. Ele foi pescar lá com os amigos, aí ele escorregou, perna lá pra cima, caiu de bunda no chão. Ficou ruim. Veio se tratar. Quando ele veio se tratar, o meu tratamento prioritário para ele, por conta do trauma, foi o sacro. Tá? Comecei a tratar o sacro. Mas, ele é um paciente que quando eu fui na anamnese, eu verifiquei, né, ele no caso não tem útero, beleza, então tá fora, mas ele tem um problema intestinal grande. Então, basicamente, eu desbloqueei o sacro, uma coisa meio rápida, para quem sabe fazer, não é nenhum grande mistério. E em seguida comecei a trabalhar o intestino dele, intestino. E fui perguntando alguns sintomas do sistema neuromeningeo. E um dos sintomas do neuromeningeo que ele apresentava era dores de cabeça. E aí, para melhorar a dor lombar dele, eu precisei fazer 3 abordagens. Uma no sacro, uma na parte visceral e outra lá no crânio. E essa do crânio talvez tenha sido a que mais demorou, porque ele já era um sistema de recorrência. Existia uma vida antes do trauma, guarda essa frase. Existia vida antes do trauma. Ele vivia antes, ele tinha alguns outros problemas antes. O trauma às vezes veio só aflorar aqueles problemas do paciente. Então, ele já tinha uma série de coisas. Então, aí e começa a entrar esse outro círculo de fora, que é o sistema de recorrência. Então, por exemplo, para essa questão intestinal dele aqui, ele tinha algo do sistema metabólico. O que acontecia com esse paciente? Ele não comia bem, ele estava acima do peso, estava mais gordo, né? Então ele tinha necessariamente um fígado já problemático, tá? E ele tinha muita gordura hepática junto. Então todo esse metabolismo dele já levava a um intestino não muito legal. E aí esse próprio metabolismo dele ruim, ele afetava, olha só que interessante, ele tinha um problema na vascularização. Por quê? Porque o próprio sistema metabólico, ele começa a afetar os vasos vão ficando mais rígidos, eles começam a ter mais colesterol circulante, então esse vaso ele pode ficar muito mais rígido a partir daí. E essa vascularização, ela ser funcionalmente pobre, tá? Então, isso poderia não levar a uma adequada vascularização do intestino e ele começar a ter pequenos sinais e sintomas intestinais, né? Então, isso é uma coisa que acontece. Existe um outro sistema de recorrência, por exemplo, no caso dele, que é o hormonal. Olha que interessante. O sistema hormonal dele, ele era afetado por conta do metabólico. O metabólico, ele vai ajudar nas produções hormonais, tá? E aí o hormônio,
tem que sair de um canto e ir para outro. Como é que o hormônio sai de um canto e vai para outro? Ele vai via vascular. Ou seja, ele vai via sanguínea. Só que a via sanguínea dele já é meio prejudicada. Percebe? Então, como essa via já é meio prejudicada, esses hormônios não chegam nos pontos onde deveria. E aí, quando o hormônio, por exemplo, principal nesse caso aí, que é a testosterona, ele não chega no ponto adequado, ele afeta diretamente o metabolismo. Ou seja, ele não consegue produzir, muitas vezes, massa magra, não consegue queimar gordura de forma adequada e fica nesse ciclo vicioso. Tá? Ou seja, ele tem um sistema de recorrência bem complexo. Isto, normalmente, faz com que um camarada entre em ativação o tempo inteiro. Que ele vai entrar em ativação assim e assim. Entre os sistemas. Ele passa entre os sistemas, tá? Que é o sistema nervoso autônomo. Então, por isso que o nome do curso é função autonômica. Porque pela função autonômica é que eu consigo sacar essas coisas e dar entendimento a essas situações. Mas veja, olha que interessante. Esse paciente poderia procurar um nutricionista. E se ele procura um nutricionista, isto aqui muda de figura, porque isto que é periférico passa a ser central. E esse nosso central passa a ser periférico. Então, a construção de um problema, ela é dada assim, como esse exemplo. E aí eu preciso que você comece a sacar esse raciocínio de como essas coisas se formam. E a partir disso que você começa a ter agilidade e rapidez. Porque com isso, se você com algum sinal ou sintoma que o paciente conta, você começa a examinar e achar essas coisas e você começa a achar essas relações por fora. E quando você acha essas relações, você consegue orientar adequadamente. E aí você começa a ter o teu paciente não só como prioritário. Ele não vai lá só por um problema. Ele vai lá para manter a sua saúde. Porque você é quem consegue, muitas das vezes, integrar e finalmente explicar várias das situações ou vários problemas que esse paciente tem. Né? E eu vou mostrar agora nessa próxima aula um pouquinho de como é a atuação da maioria dos profissionais de saúde dentro desse contexto. Olha que interessante. Agora a gente vai comentar um pouco com vocês sobre como normalmente as áreas da saúde atuam sobre a resolução de um sinal, de um sintoma ou de um problema. Então esse sinal ou sintoma de algum problema, ele normalmente, né, ele vai ter algum sistema que acaba afetando ele, certo? Algum subsistema que afeta. Então vamos seguir mais ou menos como a gente fez da outra vez, lembrando que raramente um sinal ou um sintoma ele vai vir por um problema só. O corpo é esperto, o corpo não é bobo. Se ele tem um probleminha só, ele se adapta para esse problema deixar de existir. Então, a depender de como você tem um sinal ou um sintoma, o que vai acontecer? Eu posso ter um grupo de profissionais que atuam basicamente para minimizar isso aqui. Ou seja, são profissionais que são mais imediatistas, que vão remediar o problema do paciente. É para tirar, às vezes, aquela dor terrível, aquele problema grave,
aquela pedra no rim que ele precisa lá e eliminar a pedra do rim, porque o paciente está com muita dor. Ou, por exemplo, é aquele cara que está infartado. Não dá para ficar pensando na recorrência nesse problema. Ele tem que ser tratado no momento, na hora H. Tá? É aquele paciente com crise de dor lombar que ele não consegue se mexer. Ele precisa ser tratado na hora, com o que você tiver de recurso na hora. Então, existem um grupo, obviamente, profissionais que são especializados nessa coisa mais imediata. Tá? Um outro bom exemplo disso, tá? São lá os dentistas que fazem canal. Cara, pra você fazer canal uma vez, eu falo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais essa dor de dente. E é isso. Então existe um grupo de trabalho que é muito assim. E normalmente esse cara, ele costuma ser um cara extremamente técnico. É um tecnicista, ele sabe fazer muito bem, ele sabe fazer, ele é o, digamos assim, ele é o melhor cara que faz aqui em Brasília um canal, tá? Ele é o melhor cara que tira a pedra do rim, tá? Então, coisas nesse sentido. Então, tem um grupo de profissionais que atuam com isso aqui. Eles são mais assim, por exemplo, tá? A gente vai ter também outros grupos de profissionais com isso. Tá? A gente vai ter, por exemplo, alguns profissionais que atuam, digamos, em mais de um subsistema. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a situação com 2 subsistemas assim, por exemplo. Tá? Vamos supor que ele tenha um sinal e um sintoma que seja de obesidade, por exemplo, né? E aí ele quer verificar algo dentro do sistema metabólico e hormonal. Então ele vem aqui, ó, e trabalha um pouquinho mais integrado com o paciente. Ele consegue ver mais de um subsistema, ele consegue ver mais de um problema. Por exemplo, é um cardiologista, que ele pode verificar o paciente que está lá já com problema mais grave, dar alguma medicação para ele para remediar alguma coisa e ao mesmo tempo acompanhá-lo dentro do processo de reabilitação, estar ali junto, essa coisa toda, tá? Então, existem profissionais que atuam em mais de um nicho de trabalho. Ele pode ser mais associado a um sintoma, um sinal, ou um grupo de sintomas ou de sinais associados. Por exemplo, uma incontinência urinária, ela pode estar associada com isso, né? Eu vou ter um grupo médico que trabalha lá tentando minimizar os sinais e os sintomas. Eu vou ter um grupo médico que vai atuar mais com a questão cirúrgica. Então, são formas de tratar, digamos, o mesmo problema. Aí eu tenho a fisioterapia que vai tratar também esse problema, mas quem é que vai estar se preocupando com por que ela teve aquela incontinência urinária, essa coisa toda? Ele teria que estar nesse ponto de cá. Quer dizer, então eu vou ter profissionais que são mais imediatistas aqui ao sinal, ao sintoma e ao problema do paciente, e profissionais que acabam pensando mais no contexto, né, dele. Então, aqui eu vou ter, digamos, um profissional que ele vai ter um determinado contexto associado, tá? E normalmente em 2 sistemas, tá? Então, a partir disso, ele consegue trabalhar certa parte dos sinais e dos sintomas daquela pessoa, mas muitas das vezes as outras ela não consegue, né? Então a pessoa tem um conjunto de sinais e sintomas, por exemplo, a fibromialgia, e aí uma das pessoas, né, o médico, ele vai querer remediar, por exemplo, e tentar investigar se não tem nada do sistema imune trabalhar aqui, mas, por exemplo, existe algo mecânico e metabólico dentro da fibromialgia que o médico às vezes não está verificando, que são esses outros sintomas. E aí eu tenho outro grupo de profissionais que acabam também trabalhando com esses outros sinais e sintomas, que sejam de outras coisas, tá? Eu vou ter profissionais, por exemplo, que conseguem estar
associando mais sinais e mais sintomas. Eles são profissionais que conseguem agrupar mais, né? Eles conseguem ser um pouco mais generalistas, porém em cima do sinal e do sintoma, tá? Então, normalmente aqui entram terapias holísticas, mas focadas em sinais e sintomas. Osteopatia, quiropraxia, né, acupuntura, tudo mais. Então, eles são, digamos, profissionais que são um pouco mais holísticos e voltados ao sintoma da pessoa. Agora, existe um grupo que é considerado assim, bem alternativo até, que ele normalmente trata mais os contextos. Então ele está muito mais preocupado com essa parte de fora aqui, ó, é o bagunçando desse inteiro. Ele está muito mais preocupado com essa parte de fora que com o sinal e sintoma. Porque para ele pensa assim, olha, vamos lá, isso aqui está acontecendo por conta dessas coisas. Então nem me preocupo com isso aqui um dia melhora, né? E aí são, digamos, terapias bem holísticas aqui. Então entra aquela coisa da parte energética, entra aquela coisa do contato com a natureza, e mente e tal, todas aquelas coisas que são muito legais. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes o paciente está com um problema dele aqui. E ninguém para dar solução. Percebe? Então, a ideia da gente abrir um pouco esse contexto na cabeça de vocês, né, em relação à integração dos sistemas, é isso. Primeiro, eu posso definir que tipo de profissional que eu sou desses aqui. Cara, eu sou esse cara aqui, beleza. Eu vou assumir que eu sou esse cara, tá tudo bem. Só que eu preciso enxergar que o paciente tem essas coisas. E aí dá as orientações adequadas. Porque raramente você vai ter uma pessoa que vai integrar essas coisas todas. Ah, mas poxa, você fez uma função autonômica para ensinar isso pra gente. Beleza, eu estou ensinando que isso existe, é assim. Mas não como tratar tudo isso aqui. Não tem como. Ninguém é Deus para tratar essa coisa toda. Tem pessoas que estudam uma vida inteira essa paradinha aqui, ó, dessa setinha. E esse cara vai contribuir naquele momento. Talvez essa seja a visão mais holística possível de você saber integrar todas essas coisas e saber quem são profissionais que trabalham com essas situações, né? Por exemplo, se eu tiver coisas do sistema músculo-esquelético, normalmente, né, dores, etc., e essas integrações, nós vamos ter os osteopatas, o quiropratas, terapeutas manuais como boas opções de mandar o paciente. Problemas metabólicos associados com a alimentação nutricionista, associados a problemas clínicos ou endócrinos. A gente vai ter problemas relacionados a cada víscera, a gente comentou uma por uma, cada especialidade médica ajudando nisso, né? Então, cada profissional vai ter uma atuação importante aqui. Ah, tem o cara do reiki, pode ser um fluxo energético e tal, beleza, ele vai entrar em algum ponto desse aqui. Então, a ideia é que você comece a entender que esses pontos existem e que você precisa entender onde é o seu papel nisso aqui. Então, eu hoje me considero num papel mais aqui agrupador, mas com uma visão mais global e completa. Porque quando você tem essa visão mais global e completa, você passa a fazer o que eu pedi, ou que eu venho comentando desde sempre. Entenda seu paciente. Essa é a ideia. Quando eu falei para você fazer o curso, eu falei assim,
O meu objetivo é que você entenda o paciente com 5 principais sistemas integrados. É isso aqui. Não é que você atenda o seu paciente com isso. Você entenda ele. Entendendo ele, você começa a dar os direcionamentos mais corretos para o que ele precisa. Beleza? Legal! E uma das coisas bacanas, que a gente deu até um pulinho aqui, uma das coisas bacanas que a gente quer falar agora é sobre o ciclo de saúde que os pacientes acabam tendo, né? E esse jogo de longo prazo, tá? Eu quero que você aprenda a ser um jogador de longo prazo. Não pensar só imediatamente no seu paciente. Eu quero que você pense nele como um cliente fidelizado de longo tempo. E eu quero que você tenha as armas necessárias na mão para que essa pessoa se sinta confiante em entregar, vamos dizer assim, a ajuda que ela vai ter na saúde dela e também da sua família. Então veja, à medida em que nós pensamos no longo prazo, tá? Então, eu estou pensando em longo prazo. Eu estou falando entre 5, 10, 20 anos. Tá? Estou falando em muito tempo. Então, isso me lembra, por exemplo, uma história de uma paciente minha. Ela é médica, ela é obstetra. E no momento em que ela contou essa história para mim, eu falei, cara, essa médica é boa. Olha só que história. Ela fala assim, Felipe, o paciente vem na minha consulta para fazer o check-up anual. Quem nunca fez check-up anual? Todo mundo faz esse negócio. O que você faz check-up anual? Uma série de exames para saber se você tem algum problema ou não. E aí, em tese, quando você está com os seus exames normais, você fica feliz, você fica bem, você chega em casa e fala, olha, meus níveis estão ótimos, eu estou bem e maravilha, posso tocar minha vida. E ela conta de um caso de uma paciente dela que ela foi 1 ano muito bem, o 2º ano bem, o 3º ano bem, o 4º ano bem, e no 5º ano ela começou a ter problemas. E aí ela meio num desabafo, uma reflexão comigo, ela falou assim, Felipe, o paciente ficou doente na minha cara e eu não fiz nada. Cara, aquilo me impactou tanto, bicho, precisa ver. Porque é isso que eu vejo também. Aí quase que eu abracei ela e falei, miga, tamo junto. Tipo, qualquer coisa sim. Porque é isso que ocorre, as pessoas estão bem e de repente tem algum índice, algum exame que diz que ela está mal. Com as dores também é assim. O paciente fala pra gente assim, cara, eu até 2 anos atrás estava bem, depois que começou a doer, cara, o negócio não para mais. E normalmente eles reclamam depois que entra nos 40, 50. E as pessoas reclamam, nossa, eu nunca tinha nada. Eu tinha saúde de ferro. Será que tinha? Será que tinha mesmo? Eu começo a pôr isso com os pacientes. Eu falo assim, cara, você utilizava o seu corpo, as reservas dele, gastava tudo que ele tinha e ele dava o máximo que podia para você. Isso é tipo ir no restaurante. Você vai no restaurante, você experimenta a entrada. Você quer aquela segunda entrada, você quer experimentar um licorzinho, você quer ver as bebidas, você quer ver o vinho, você quer aproveitar o prato principal, você quer ver tudo. Você quer ver a sobremesa, você quer ver o prato do chefe. No final, sabe o que chega para você? O que chega? A conta. No final chega a conta, você vai ter que pagar. E normalmente a gente paga a nossa conta perdendo saúde. A gente acaba a nossa conta com dor, com um corpo que muitas vezes não está bem adaptado àquele dia a dia. E aí
em longo prazo, muitas vezes a saúde começa a diminuir em alguns dos pontos. E olha que é engraçado, não necessariamente isso é dor, ou não necessariamente isso é um exame com problema. Você já ouviu falar naqueles exames laboratoriais que vai de 0 a 1000? Aí você está em 900, o médico fala que está bem. Você está em 100, o médico fala que você está bem. Se você tiver uma interpretação do funcionamento disso, você começa a ter uma resposta. Tanto que os laboratórios mais modernos hoje, eles dão um gráfico de como que essa coisa está, para o clínico poder ter uma interpretação mais adequada sobre como anda o funcionamento daquilo ou não. Percebe? Então, é muito importante que você comece a explicar para o paciente que em saúde é assim. Ou ele está perdendo saúde, ou, cara, você vai ajudar ele a ganhar saúde. É assim que a coisa funciona. E eu digo mais, à medida que o tempo passa, a nossa tendência é ganhar menos saúde. É sempre perder. Essa é uma tendência natural. É sempre perdendo. Então, se você não consegue, com isso, ainda assim, minimizar esses problemas, ou dar uma consciência que isso é importante para ele, ele vai começar a ter problemas assim. A saúde dele vai prejudicando, a saúde dele vem prejudicando, e ele vai chegar para você com um sinal, com um sintoma. Esse sinal ou sintoma, ele pode ser algo funcional. O que eu quero dizer com funcional? Ele tem um problema do funcionamento de alguma parte corporal, tá? Ou ele pode já chegar com uma lesão de alguma estrutura. Quando ele chega a alguma lesão, a gente entende isso, por exemplo, como uma patologia mais instalada. Aí o médico às vezes procura, acha patologia e vai querer tratar ela. E muitas vezes esse contexto está tudo ruim. Esses contextos são muito comuns quando a gente pensa, por exemplo, em síndromes metabólicas, em problemas cardiovasculares que levam a diabetes, que levam a pressão alta, que levam a problema de AVC, que levam a um infarto, que levam a obesidade. Então, esse tipo de situação, né? E muitas das vezes as pessoas entram nesse aspecto, nessa roda viva, e não conseguem sair. É isso que ocorre. Elas entram num processo desse que não conseguem sair. Muitas das vezes entram, trabalho aqui, ó, diminuindo a saúde desse cara. Entra o querer ganhar dinheiro. Entra uma questão emocional. Meus queridos amigos da área da saúde, os fisioterapeutas, os médicos, todos nós, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, todos os trabalhadores de hospital, está aqui, ó. Quem de vocês que trabalha no hospital não perdeu saúde ao longo dos 5, 10 anos? Duvido que não tenha perdido. Duvido. Porque teu foco não era esse. Teu foco era outra coisa. E a gente precisa, nós precisamos, a gente ter esse foco de melhorar a nossa própria saúde, para que isso vire um modelo espelhado ao paciente. Então isso acaba sendo muito interessante. Nós servimos de modelo. Eu sempre fui muito, muito mais gordo do que eu estou hoje. E é uma batalha que eu tenho para tentar me manter melhor, experiência própria. Eu converso isso com os pacientes, eu falo dos meus problemas, das minhas cadeias, das minhas dores. E isso
me conecta, a gente se identifica, e isso no campo de batalha faz muita diferença. Porque a gente é humano, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem um local onde o calcanhar aperta, onde o calo aperta, na verdade. Todos nós temos. E nisso a gente precisa começar a ser mais saudável. É sempre assim. Na vida, ou a gente está ou tentando melhorar alguma coisa, ou a gente está indo meio ladeira abaixo. Dificilmente a gente está nessa mesmice aqui. Ó. E eu posso dizer, se a gente está nessa mesmice aqui, a tendência é cair. Tá? Então, é muito importante que, para eu vender um conceito de melhoria de saúde, é importante que eu viva isso. Eu sou fisioterapeuta osteopata. Eu tenho meu osteopata, meu fisioterapeuta osteopata, que eu faço tratamento. Eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho os meus médicos, enfim, dentistas. Eu tenho os profissionais que ajudam a cuidar da minha saúde. Então é importante que nós passemos o processo para a gente passar uma coisa para a pessoa: verdade. A gente tem que passar verdade aos nossos pacientes. Ele tem que bater o olho assim, ó. Não sei se eu consigo olhar bem no seu olho que está aí do lado daí. Mas tem que passar a verdade. Tem que ser de verdade o negócio. Senão, não funciona. Não funciona. Se o paciente não sentir que você se preocupa genuinamente com ele, esquece. Ele não compra essa sua ideia aqui, porque ele soa como falso. Não adianta. Então, a ideia é, nós temos que viver isto para sermos espelhos para as pessoas, para que as pessoas olhem, se inspirem na gente. É basicamente isso que eu queria passar nessa partezinha da aula. Muito bem, a gente comentou várias coisas sobre ganhar mais saúde e eu estar perdendo saúde. Já comentamos muitos detalhes sobre as prioridades, sistemas corporais. Agora nós vamos fechar algumas linhas de raciocínio em cima dessas questões das prioridades dos sistemas corporais. Então, nós estamos pensando em queixa principal do paciente. Tá? Quando a gente fala de queixa principal do paciente, eu vou escrever a queixa lá na minha anamnese e vou escrever qual é o sistema da queixa. Então, meu primeiro de raciocínio é qual é a queixa principal e qual sistema ela está. Então, queixa principal, vamos dizer assim, o sistema que ela está e o tempo. O tempo é muito importante, porque o tempo vai nos indicar, por exemplo, relações que vieram antes e podem ser recorrentes ou relações que vieram depois da queixa, né? E isso pode ser com que a queixa, digamos, seja recorrente desse novo problema. Então, o tempo é importante. Você sempre vai marcar assim. Então, as três principais que você tem que marcar logo de cara é sistema músculo-esquelético. E aí fazer toda a análise do sistema músculo-esquelético. Nós vamos verificar se é algo ligamentar, se é algo articular, se é algo muscular, se é algo neural. Ou seja, tudo que você aprendeu de anamnese músculo-esquelética, você tem que colocar embaixo do sistema músculo-esquelético. Tá? Do sistema visceral. Gente, do sistema visceral é o seguinte: se você sabe o mapa do sistema nervoso autônomo e se você sabe o mapa de movimento que eu passei para vocês, você vai perguntar primeiro as vísceras
que tem relação com as queixas do sistema musculoesquelético. Você já faz o casadinho, tá? A pessoa pode falar que tem um problema na víscera, que ela tem algum sintoma, ou não. Mas olha só, isso não quer dizer que está descartado o problema. E aqui que é o tchan da função autonômica. Presta atenção. Essa víscera, ele pode dizer que não tem problema, mas quando você faz o teste do VAS, ele pode indicar alguma relação. Então, isso não leve muito em consideração se o paciente fala que não tem problema. O paciente às vezes faz cesárea e acha que não fez cirurgia. Tá? Então, não leve muito em consideração. E aí, o terceiro neuromeníngeo. Em neuromeníngeo, vou dar já algumas pequenas dicas, mas vai vir uma parte toda dedicada a ele, tá? Mas neuromeníngeo, normalmente, ele vai estar relacionado a essa parte da dura mater e as suas relações. Então, normalmente é o nosso terceiro item. Mas, vários dos sistemas, dos sintomas do sistema musculoesquelético, eles vêm do sistema neuromeníngeo. A queixa principal está nesse sistema, mas é esse que pode estar implicando. Então, nisso, você faz esse primeiro tripé na sua avaliação: musculoesquelético, visceral, neuromeníngeo. A partir disso, você na sequência vai utilizar os testes do SNA para verificar se há relação entre esses sistemas. Para verificar se esses sistemas falam entre si e se a queixa dele tem relação entre esses sistemas. Porque ele pode ter uma queixa exclusivamente musculoesquelética. Pois é, ele pode ter uma queixa musculoesquelética e não ter nenhum dos outros sistemas. Feito isso, quando sobra tempo e quando você tem a agilidade, você vai incluir hormonal e metabólico na sua avaliação. E a partir disso, você vai começar a fazer o link desse metabólico hormonal com o sistema prioritário para chegar no sinal e sintoma aqui dentro. E a partir disso, você começa a ter as entradas. Então, você teve um problema X que levou a um problema sim, você tem um problema assim que levou a um problema assim, você tem um problema aqui que levou a um problema assim, e você tem algum problema assim que levou a um problema assim. E aí você começa a integrar esses sintomas. E aqui fica o meu agradecimento ao Malo. Vocês não conhecem o Malo, mas o Malo foi o cara que fez a vinhetinha que aparece em todos os vídeos do Função Autonômica. E eu conversei muito com ele sobre o que eu queria passar, o que é essa vinheta. E essa vinheta é justamente essa noção de integração entre os sistemas. Eu fiquei muito feliz quando ele pôde traduzir num videozinho o que eu penso do paciente. E olha que legal, você está chegando no final do curso e você vai olhar para essa vinheta agora com outra maneira. Então, trava, solta a vinheta para eles verem agora. Muito bem, nós vamos integrar um pouquinho mais de detalhes dos temas prioritários para vocês. Então, a gente colocou como os 3 sistemas prioritários: o músculo esquelético, o neuromeníngeo e o sistema visceral. E aqui vem algumas dicas importantes clínicas. Então, vamos lá. Então, do sistema músculo esquelético, eu tenho que pensar nos tecidos problemáticos. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama, pessoal, de diagnóstico tecidual. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o tecido do sistema musculoesquelético que está gerando sintoma. Ligamento, músculo, tendão, fáscia, osso, articulação, faceta, tudo eu preciso descobrir. Tá? Então, se você tem alguma dificuldade nisso, é importante que você relembre quais são as características de cada tecido desse. Então, por exemplo, o sistema
ligamentar e tem aquela dor em queimação, quando você fica muito tempo na mesma posição, tipo a que o Trapa está tendo nas costas agora. Ficar tanto tempo sentado ouvindo as aulas, tá? Uma dor muscular quando você se move, etc. Então, você tem que necessariamente fazer um diagnóstico tecidual do sistema esquelético. E aí você vai colocar lá na fichinha de avaliação, na sua anamnese, tá? Quando a gente fala no sistema visceral, eu vou diagnosticar em relação às funções viscerais. Então, em relação à função visceral, eu normalmente vou ter a relação do simpático e do parasimpático. Nossa, calma lá. Então, se ele tem uma função simpática ou parasimpática, ele pode estar ou um aumentado ou outro diminuído. Isso mesmo. Vai lá, revisa, se for o caso, as vantagens do curso online. Revisa a fisiologia de cada víscera. E lá você vai ver quais são as funções de cada uma. E aí você tem que anotar isso em relação ao sistema. Tá? Por quê? Porque se há uma desordem autonômica, por exemplo, e principalmente se essa desordem autonômica é do sistema simpático, possivelmente está afetando o sistema musculoesquelético. Ok? Agora, se é um problema do parasimpático, vamos sublinhar aqui, ó. Ele possivelmente afeta o sistema neuromeníngeo, ou o sistema neuromeníngeo está afetando a entrada parasimpática. Então, nisso você começa a sacar essas diferenças. O paciente pode não falar do sintoma visceral, de novo. Ele pode dizer que não tem nenhum problema, não importa. O que você vai fazer com ele? VAS. E o VAS é uma informação talvez até mais confiável do que o paciente falar que tem um sintoma, outro ou não. E muitas das vezes ele não fala nada para você, você faz o VAS, vê os órgãos com problema, mapeia e pergunta: seu estômago é bom? E ele fala: nossa, como é que você sabe? Meu estômago é péssimo. Então, você começa a sacar esses tipos de problema, tá? E, por último, o sistema neuromeníngeo. O sistema neuromeníngeo vai ter sinais e sintomas característicos importantes que vão fazer relações com outros vários sistemas. É tão importante que nós vamos botar uma aulinha em separado para ele agora. Conforme prometido, sistema neuromeníngeo para vocês, e ele é um dos sistemas que traz muito problema para os pacientes, tá? Então, a minha ideia é dar uma destrinchada aqui nos principais sinais e sintomas para que você, quando o paciente falar, você, opa, lembrei, sistema neuromeníngeo, pode ser esse um dos problemas do paciente. Então, vamos lá. Dentro do nosso papel aqui, nós temos que tentar identificar algo do neuromeníngeo. A primeira coisa é o histórico. Galera, presta atenção. Olha alguns dos históricos que normalmente vêm com problemas neuromeníngeos. O primeiro, mais clássico deles, principalmente em osteopatia, são os traumas. E aí o trauma normalmente está associado, por exemplo, com o whiplash, que seria aquele acidente de carro, quedas sentadas, fraturas ao longo da coluna normalmente tem alguma relação com isso, tá? Normalmente são situações em que há uma grande e brusca mudança de velocidade. Eu já atendi um paciente que teve um problema disso, pessoal, naquele montanha-russa da Disney. A montanha-russa da Disney fez lá um balanceio com ele que deu problema. Eu já tive paciente, estava surfando de windsurf lá, o negócio puxou ele de uma vez e ele teve. Eu já tive paciente que teve esse trauma no elevador, o elevador parou de uma vez e ele teve algum problema, tá? Então, trauma, se ele lembrar do trauma,
Bem, se ele não lembrar, amém. Não tem problema. Se você identifica isso, ok. Tá? Então, histórico disso é muito importante, dos traumas. Algumas outras coisas do histórico são interessantes, como, por exemplo, algumas doenças. Eles podem afetar esse sistema neuromeníngeo. Então, por exemplo, uma das doenças que mais afeta é a meningite. Claro, meningite. Né? Inflamação das meninges. Né? A pessoa não consegue flexionar o pescoço, por exemplo. Mas existem outras. Eu vejo com muita frequência aqui no consultório dengue, malária, todas essas doenças com vetores, por exemplo. Elas costumam dar esse tipo de problema aqui. Inclusive, estamos rodando algumas pesquisas para tentar fazer melhor essa relação e entender mais isso que ocorre. Tá? Existem algumas questões também do desenvolvimento. Olha que interessante. Vamos botar aqui do crescimento. Tá? Então, algumas pessoas, tá? Elas têm aqueles tirão de crescimento, sabe? A pessoa cresce de uma vez. Quando ela cresce de uma vez, é como se assim, o osso crescesse muito rápido, o músculo cresce menos rápido, a pessoa fica mega encurtada, mas para piorar, a dura mater fica mais encurtada ainda. Ou seja, esse sistema neuromeníngeo, ele digamos que vai ser curto em relação ao tamanho da pessoa. E aí isso pode provocar algumas alterações posturais que são bem comuns nesse sistema. Tá? Então isso pode levar a problemas sim. E relações com problemas do sistema estomatognático. O sistema estomatognático, ele vai ser, pessoal, aquele do sistema da deglutição. Então, problemas, por exemplo, ó, retirada de amígdala vai gerar isso. Falhas na deglutição, rouquidão, falhas para o engasga, né? A pessoa tem disfagia, a pessoa tem muito refluxo, halitose, problemas da ATM, DTM, todos esses problemas eles costumam envolver o sistema estomatognático, que faz parte, digamos assim, do tendão central, que envolve com esse sistema neuromeníngeo. Então, ele acaba fazendo relação com isso. Tá? Então, algumas doenças também nisso pode estar afetando e o histórico de problemas do tendão central. Quando a gente fala do tendão central, nós estamos falando de uma estrutura que, em tese, anatomicamente, ela não existe. Mas ela é uma série de conexões que são feitas pelo corpo que acabam integrando esses sistemas. Então, um dos pontos que gera muito problema no sistema neuromeníngeo são problemas do sistema pulmonar. São problemas do mediastino, então são essas infecções todas. E eu te pergunto uma coisa, quem nunca teve um problema pulmonar? Todo mundo já teve algum, tá? Então isso afeta demais os nossos pacientes. Vê o quanto de coisa que eu estou falando para você em relação ao sistema neuromeníngeo, que muitas das vezes a gente acaba confundindo com outras coisas, tá? E outros sintomas aqui são interessantes, são problemas cranianos, tá? E quando a gente fala cranianos, nós estamos falando assim, histórico de sinusite, rinite, problemas oculares, existe, olha só, que sacada é essa? Existe uma relação, por exemplo, às vezes com falha na atenção, déficit de atenção. A criança às vezes tem déficit de atenção porque não consegue fazer convergência dos olhos, né? Isso pode ser por conta de tensões durais. Ou aquela criança, por exemplo, que está no carro com a mãe e aí começa a ler alguma coisa e tem sensação de náusea. Você mesmo às vezes está no celular, no carro, aquela sensação de náusea, aquela dor de cabeça. Isso é sistema neuromeníngeo. Tá? Então, ele é um dos sistemas que gera muitas relações associadas para a gente. Tá? E aí, dentro de histórico, esses são, digamos, talvez assim, alguns históricos principais. Aqui, estou até olhando minha cola aqui, ó.
Cara, tem uma coisa que ferra o sistema neuromeníngeo e que é importantíssimo, ainda bem que eu olhei lá. É o sono. Cara, quem não está com sono bom, ferra o sistema neuromeníngeo. Então, ele acaba assim tendo uma série de consequências, uma série de sintomas que os nossos pacientes têm. E aí, se você relembrar o sistema neuromeníngeo lá na parte anatômica, você vai ver que existe relação explicável com todas essas situações e com todos esses sistemas. Então, vários dos sintomas a gente acabou já comentando com vocês, tá? Mas alguns sintomas são daquelas dores no meio da coluna torácica, sabe? Aquele incômodo. Você faz uma flexão cervical, repuxa a lombar, repuxa a torácica. É aquele paciente que fica sentado no voo muitas horas e as costas ficam moídas com isso. É aquele paciente que reclama de travesseiro. Nenhum travesseiro é bom para ele, nenhum colchão é bom para ele, tá? Então, vários desses sintomas em relação a dores. Às vezes são aquelas dores da coluna que às vezes está num ponto, outro dia está no outro, às vezes dá uma ciática, às vezes dá uma irradiação para o braço, ou também uma que é bem comum e que muita gente tem dificuldade de entender. Dor de um lado só do corpo. Então, às vezes, ele tem um problema do lado direito. O paciente fala assim, meu lado direito é muito ruim. É muito ruim, meu braço dói, eu tenho radiação, essas coisas todas. Tá? E quando tem radiação é porque tá pegando a parte neural, por isso que é neuromeníngeo. Tá? Então, vários sintomas são interessantes. Se eu olhar em relação aos sinais, cara, tem um que é bem patognomônico. É aquela mega retificação da coluna torácica. Olhou retificação da coluna torácica ou retificação da coluna cervical, pode saber que tem falha no sistema neuromeníngeo. Uma outra coisa que dá relação com o sistema neuromeníngeo são as escolioses cranianas, as SBRs, famosas lá na osteopatia. Então, retificações e problemas cranianos são coisas que dão essas relações, tá? Então, ó, o paciente chegou, você já consegue olhar um monte dessas coisas aí. Quando ele começa a contar esses sintomas, eu aposto com vocês que vocês estão lembrando dos pacientes nesse momento. Pode fazer a lista. Esse aqui é o seu José, esse aqui é a dona Betina. Betina é aquela que ganhou R$1 milhão lá, né? Enfim, então, os pacientes vão ter essas relações, tá? E aí, este sistema, por si só, fala com vários outros. Então, talvez um dos que eles atrapalhem mais é o músculo esquelético mesmo, porque muito dos problemas do neuromeníngeo vai afetar o sistema músculo-esquelético. E aí existe um cara que ele é um misto de quiroprático com osteopata, que é um tiozinho chamado Desjardins, e que talvez esse fosse aí o cara que talvez melhor sistematizou várias dessas relações, tá? Quem quiser vai pesquisar mais sobre o Desjardins. Existe a relação com o sistema sistema nervoso autonômico, principalmente em relação ao parasimpático. Pensa, o parasimpático vai sair do crânio, principalmente para o corpo, e tem o próprio parasimpático do crânio. E o outro parasimpático é no saco, quer dizer, são pontos de dura mater. Olha só, um paciente que tem um problema do parasimpático, pessoal, raramente você não vai ter alguma coisa do neuromeníngeo. Tá? O neuromeníngeo tem uma relação importante com os parasimpáticos. E aí, se eu pensar nesses dois sistemas agora, que são os últimos e recorrentes que nós vamos comentar, eles estão casadinhos. Se eu pensar no sistema hormonal,
muito dele começa onde? No crânio. E aí, quem é que leva os hormônios de um canto para outro? Os vasos. Então, vários dos nossos pacientes, mas vários, o problema está ali no neuromeningio. E a gente não tem ideia nem noção disso. A gente olha essa coisa pingada. Se ele tem uma dor torácica, persona torácica, ou na víscera que leva o problema torácico, por exemplo. A gente não coloca ele nesse tripé. Por isso que, para que você tenha um entendimento bacana dessa prioridade, se eu desse só, né, o sistema esquelético e o sistema visceral, você ia ter falha. O neuromeningio, muitas das vezes, é o que explica muito dos sintomas e das relações dos nossos pacientes. Muito bem, o outro sistema de recorrência que a gente quer comentar aqui com vocês no função autonômica é o sistema hormonal. Naquela aula do sistema hormonal a gente já deu assim várias explicações, na verdade, vários dos hormônios que ocorrem, e a ideia é tentar sintetizar um pouco aqui em relação aos sinais e os sintomas. Então, o sistema hormonal, ele conversa muito com o neurovegetativo, tá? Por quê? Existe uma área cerebral lá que é o hipotálamo. Essa área do hipotálamo, gente, ela vai mandar os comandos para a hipófise. Tanto a adeno quanto a neurohipófise. Agora, o que acontece? Existe nessa área do hipotálamo uma influência do sistema nervoso autônomo. Olha aí que interessante. Porque o que acontece? O sistema nervoso autônomo, ele tem, digamos, a função de pegar tudo que está ao nosso ambiente, fazer o reconhecimento e dar, digamos, a orientação à nossa resposta. Enquanto que o sistema hormonal, ele tem que controlar o fluxo interno dos processos. Então veja, eu consigo controlar o fluxo interno dos processos independente da parte autonômica, tá? Então isso ocorre, mas se em longo prazo você tem alterações do sistema nervoso autônomo e ele, por exemplo, ser o sistema de recorrência, ele pode afetar o próximo sistema, que é o hormonal. Pode ocorrer. O cara se estressa tanto, que ele passa a produzir menos hormônios. E aí dá aquela famosa andropausa lá no homem. O cara dos seus 40 e pouco, tal, ele começa assim a ficar mais desanimado, ele tem aquele pique mais, ele está fadigado, cansado, não quer fazer mais nada. Vê se não é você, tá? E muitas das vezes é um problema hormonal. Tá? Então, às vezes, uma falha dessa pode estar associada a esse tipo de situação. Tá? E, às vezes, a falha hormonal está relacionada com muito estresse, e aí entra o sistema nervoso autonômico. E lembra que o hormônio também está relacionado com a alimentação e exercício físico, ou seja, com o sistema metabólico associado, e aí ele pode ter essa relação. E uma das coisas que o sistema hormonal acaba também sendo muito influenciado é pelo sistema vascular. Então, o sistema vascular, gente, ele pode simplesmente detonar o sistema hormonal. Por quê? Pensa comigo. O sistema nervoso autônomo é levado, digamos, o estímulo do primeiro, do segundo neurônio para o órgão via neural. É um estímulo elétrico. Mas o hormônio não. O hormônio vai via sangue. E via sangue pode dar ruim, né? Pode ter problema. Você tem uma área que mecanicamente gera uma congestão, ou seja, o sangue não consegue entrar, o sangue não consegue sair, o hormônio simplesmente não chega. E o hormônio não chegando, aqueles órgãos não atuam adequadamente. E aí, muito do seu tratamento, quando você libera o sistema musculoesquelético, o neuromeningio, né,
e o próprio sistema visceral, você favorece a vascularização e acaba favorecendo o sistema hormonal. Você acaba atingindo coisas de longo prazo. E isso é super, super interessante, porque você, sem querer, olha que legal, você acaba também dando noções ao corpo, gerando no corpo aquele tratamento de longo prazo. Isso é muito interessante, tá? Então, dentro desses sinais e sintomas do sistema hormonal, tá? Esses seriam os principais. A gente pode ter sinais e sintomas do sistema hormonal na parte feminina. E aí, normalmente está relacionado ao ciclo menstrual. No homem, ele pode estar relacionado com essa fadiga crônica, esse tipo de coisa. Ele pode estar associado também, pessoal, com o hormônio de crescimento, com o problema na tireoide, o metabolismo está lento, né? Então, várias dessas coisas, elas acabam se associando. Então, o sistema hormonal, ele é um sistema em paralelo, tá? Agora, não entra nessa paranoia de repor hormônio assim. Não é porque está faltando que você tem que repor. Muitas vezes o problema está que a vascularização ela não está adequada. Às vezes falta exercício, às vezes falta comer o substrato que virou hormônio, tá? Então, antes de qualquer medida muito drástica com hormônio, é sempre pensar no longo prazo. Alimentação e exercício físico. Beleza? Legal. Vamos falar agora do sistema metabólico, o primeiro sistema de reconhecimento que a gente quis colocar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala em sistema metabólico, a gente está querendo falar do sistema que vai pegar a energia, converter e levar para a reserva, ou fazer o contrário, pegar da reserva, converter e levar para energia, tá? Então, esse é um sistema muito, muito, muito importante e ele joga em longo prazo, tá? Então, ele é um dos principais sistemas que vai jogar essas coisas em longo prazo e uma das coisas que a gente tem que ensinar ao paciente e começar a entender dele essas relações é quem são os principais jogadores desse sistema. E os principais jogadores do sistema metabólico em longo prazo serão os exercícios físicos e a alimentação. Tá? Por isso que, para que o seu metabolismo esteja adequado, você tem que ter uma boa nutrição associada com uma atividade física correta. Qual que é o grande problema? Muitas das vezes os profissionais eles acabam focando muito na estética, tanto nutricional para a pessoa perder peso, quanto da prática da atividade física para a pessoa ficar mais bonita com o corpo. E não necessariamente isso acaba trazendo um nível maior de saúde em longo prazo. Tá? A gente tem assim algumas situações que seriam assim, dos exercícios, tá? Ajudando a gente inclusive nos tratamentos dos pacientes. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que eu entenda que parte da dor dele é porque ele está com uma fadiga grande, eu preciso passar um exercício, entre aspas, né, que ajude ele na fadiga. E não um exercício que fadigue mais o paciente. Então, por exemplo, imagina um paciente que está em simpaticólise. Lembra? O paciente está lá com os neurotransmissores já terminados e tudo mais. E aí você vai mandar esse cara fazer exercício. Muitas das vezes esse exercício vai piorar o paciente. Principalmente se ele for um exercício do tipo metabólico, que ele vai ter que recrutar muita coisa. Agora, se eu penso no exercício que às vezes é mais tensional, que vai ser mais localizado, é um metabolismo mais local, às vezes isso vai começar a fazer, né, um resultado melhor para o paciente. Então, ter noção do exercício vai ajudar muito a gente nisso. E os dois grandes grupos que eu acho que você poderia começar já a trabalhar mais, estudar um pouco mais, seriam os exercícios de cunho metabólico e de cunho tensional. Ou seja, aqueles exercícios que vão estar recrutando mais o metabolismo do paciente, né? Então,
às vezes o metabolismo está lento, eu preciso trabalhar esse metabolismo, então a gente acaba ajudando nisso, né? Talvez recrutar o metabolismo para fazer com que ajude na melhora da dor daquela pessoa, ou muitas das vezes recrutar o metabolismo naquele momento não é uma boa ideia e você talvez terá que fazer algum exercício mais localizado, tensional. E isso, o entendimento da parte autonômica pode te ajudar ajudar, digamos assim, a você orientar a pessoa adequadamente em relação àquilo. Visto que depois que você entende a situação toda, você consegue estar trabalhando isso com as pessoas. O segundo ponto importante é a alimentação. Então, as fontes energéticas são muito importantes. As fontes de carboidrato, as fontes de proteína, né? Todos os lipídios, as questões das vitaminas, a depender como está a situação da pessoa, né? Se tem indicação de fazer mais jejum, se não tem, se tem indicação de cortar mais carboidrato, se não tem, a estratégia nutricional daquele paciente. Muitas vezes aquilo vai começar com você que não é nutricionista. Olha, eu sempre fui mais gordo e eu tinha pavor de querer ir no nutricionista. Tipo, o cara vai me passar uma dieta super rígida, não vou conseguir fazer, isso vai ser um problema. E aí eu falo, muitas vezes você vai ser a porta de entrada para ele. Às vezes você vai conseguir passar alguma orientação que é simples dele fazer. Aí ele começa a fazer, ele começa a melhorar, ele começa a se animar e, cara, bingo! Às vezes você consegue encaminhar ele para um nutricionista da sua confiança, que de preferência é legal que você vá, que você conheça, tá? E aí ele dá sequência a isso. Então isso é muito importante. A alimentação, ela envolve toda uma questão de produção hormonal, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente aqui que ele veio com dor lombar, e a dor lombar dele veio por um problema sacral, e esse problema sacral dele veio por um trauma. Mas associado disso, ele tinha uma falha hormonal, porque ele não produzia muita testosterona. Como ele não produz muita testosterona, você tem uma falha da composição muscular, isso acaba falhando na pelve. E o mais interessante, o cara queria ser pai, bicho. Olha o problema. Ele queria ser pai e não conseguia porque não produzia os espermas de forma adequada, né? Então ele tinha um problema lombar também por um problema neuromeningio. E sabe uma das coisas que piorava a situação dele? É que ele era vegetariano. Mas não aquele vegetariano assim que come todas as coisas, suplementa, e é um vegetariano assim. Ele é aquele vegetariano que só comia massa, só comia besteira. Não comia carne, mas só comia besteira. Aí como é que faz? É um problemão esse cara. Porque a comida envolve uma questão cultural. E aí essa é uma coisa que acaba a gente tendo muito problema. Uma questão cultural, tá? E muitas das vezes vai afetar também o funcionamento do nosso intestino. Intestino seria um capítulo à parte, porque ele tem o sistema nervoso autonômico, vocês lembram? Entérico. E isso dá muita propriocepção, isso dá muita informação para o cérebro e muito do que a gente pensa irracionalmente se fala estar atribuído às vezes a funções intestinais. Isso é muito bem descrito, né? São teorias ainda, mas que acredito popular que você é o que você come, então, e você é o que você pensa, então é alguma coisa nesse contexto, tá? E aí, o que fazer com o paciente quando a gente entende que é algo do metabolismo nele? Então, aqui vai a dica. Essas são as vísceras a serem investigadas. Em primeiro lugar, primeiríssimo, medalha de ouro, o fígado. O fígado necessariamente precisa ser investigado nos casos em que o metabolismo está presente.
E aí em seguida vem os rins, pulmão, coração e outros associados, baço, sistema linfático, aí começa. Tá? Então, essa relação do sistema metabólico, ele faz essa periferia, deixa essas coisas todas, todos esses sistemas assim mais sensíveis, mais sensitivos a problemas, e a partir disso pode vir algum problema de prioridade que a gente tem que tratar. Então, galera, olho e atenção ao sistema metabólico. Muito bem, nós vamos falar agora de outros sistemas. Como assim, Felipe? Tem outros sistemas? Tem vários outros sistemas corporais. Nós escolhemos alguns. Porque senão, esse curso ia demorar assim umas 2 décadas para fazer. Tá? Mas assim, a ideia é tentar mostrar alguns desses sistemas para vocês, tá? Para que vocês coloquem à mesa também. Tá? Quem sabe estudar um pouquinho mais eles, você já consegue pegar a ideia e integrar junto aqui nos conceitos da função autonômica. Então, olha só, os sistemas importantes, nós temos o emocional, tá? Então, toda a questão emocional, ela pode afetar tanto o músculo esquelético, quanto o visceral, quanto o neuromeníneo. Então, alguns desses conceitos implicam isso num negócio chamado psicossomática, ou seja, é quando um problema emocional reflete no corpo. Ele pode refletir no sintoma musculoesquelético, no sistema neuromeníneo ou no sistema visceral. Tá? De maneira geral, uma grande dica aqui para vocês, normalmente no sistema musculoesquelético isso vai estar relacionado com alguns sentimentos de desvalorização. Quando a pessoa se sente desvalorizada, normalmente pode haver problemas do sistema musculoesquelético. Tá? Então, existem vários cursos, livros de questões de psicossomática que vocês podem estar estudando para incrementar o conhecimento em cima disso. Bom, o segundo sistema que a gente vai comentar aqui é o vascular. Né? O sistema vascular, para mim, assim, com grande carinho que eu falo, porque eu fiz doutorado nessa área de sistema vascular, e existe uma série de relações próprias dele em relação à sua regulagem. Né? Então ele influencia tanto na parte humoral, ele influencia na pressão arterial, ele influencia no funcionamento de cada órgão por conta da perfusão, ele ajusta a regulação ácido-básica corporal, juntamente com o pulmão e o sistema de bicarbonato, ou seja, é onde está correndo sangue, que é o que leva vida às nossas células. Então, ele é um sistema realmente muito importante a ser mais estudado e relacionado. E vários dos sintomas que os nossos pacientes têm é do sistema vascular. Tá? Vale um estudo a mais e mais aprofundado nele. Próximo sistema é o posturológico, ou seja, é o quanto que a postura acaba influenciando nisso. E aí existe aquele esquema dos captores de postura, que é quem comanda a postura, né? Seria lá os olhos, a articulação temporomandibular, os pés, as cicatrizes, né? As vísceras, a pele, enfim. Tudo isso leva a informações para que o corpo mantenha a posição, o labirinto, né? Então, todo esse sistema ele acaba sendo integrado e mantendo o indivíduo em pé. Então, por exemplo, ele faz às vezes com o sistema vascular, com o sistema simpático. Né? Se você não aumenta o simpático quando fica em pé, cai a pressão e aí você desmaia. Então, esses sistemas têm que estar conectadinhos entre si. Então, muitas das vezes, quando há problema em um, gera o sintoma no outro. Tá? Então, essas formações em posturologia elas vão acabar dando para você uma maior informação nesse contexto.
Muito bem, o próximo sistema que a gente vai falar é o sistema facial. Então, as fáscias são quase como um sistema complementar à parte, né? Então, existem várias formas, várias abordagens, né? Existe toda uma mecânica facial em relação ao movimento, toda uma fisiologia associada, né? O sistema, normalmente o sistema simpático acaba correndo junto aí com as fáscias por conta da vascularização. Então, as fáscias são, de fato, um sistema que também merece ser muito estudado. Aqui a gente está considerando ela como parte do sistema musculoesquelético em relação aos sintomas, tá? Você pode meio que incluir ela um pouquinho como sistema musculoesquelético. Aqui, por último, que eu resolvi comentar, é o sistema imune. O sistema imune, ele vai ser o sistema de defesa corporal sendo ativado pelo sistema simpático. Então, ele acaba gerando algumas respostas importantes de defesa no corpo, porém, quando ele está numa situação ruim, ele pode acabar atacando o próprio corpo, nos casos, por exemplo, quando você tem distúrbios simpáticos em longo prazo, né? Isso acaba afetando demais o sistema imune, ele acaba, né, atacando o próprio corpo, gerando essas doenças que atacam o próprio corpo, né? Essas doenças autoimunes, por exemplo, uma artrite reumatoide, né? Doenças nesse sentido. Tá? Então, gente, existem inúmeros sistemas corporais, mas a ideia é sempre pensar que existe 2, 3 ou 4 no máximo sistemas de prioridade em que você vai relacionar em relação ao seu sintoma e o restante, basicamente, vai ser trabalho de recorrência. Muito bem, estamos chegando na retinha final agora, que é como você organiza as ideias, isso numa ficha de avaliação. E aí, eu venho propor aqui para vocês o famoso diagraminha do peixe. Tá? O diagrama do peixe que vai dar uma noção bem parecida do que a gente quer passar para vocês em relação à função autonômica. Olha só. Então, o diagraminha do peixe é o seguinte. Nessa primeira porção aqui, ó, a gente vai colocar a queixa principal do paciente ou o sintoma que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Sintoma. E aí desse diagrama, o que acontece? Ele vai pegar aqui, ó, e a gente vai colocar umas setinhas assim, como se fosse uma espinha de peixe mesmo. E dessa espinha de peixe mesmo, nesses dois primeiros quadradinhos, eu vou colocar o sistema 1 que gera problema e o sistema 2. Então, por exemplo, dentro da minha queixa principal tem o sistema músculo-esquelético. Então, vou colocar o sintoma. E dentro desse sistema 1, eu vou ter, por exemplo, uma relação do sistema neuromelíndeo. E desse sistema 2, algo visceral. E aí, nisso, eu já tenho aqui nessa primeira parte o que a gente chama de prioridade. Então, dentro desses próprios sistemas aqui, eu vou fazer uma espécie de ligação entre os sistemas e os sintomas, tá? É alguma coisa nesse sentido. Então, a espinha de peixe é mais para dar uma norteada para a gente. Você não precisa fazer exatamente assim na sua ficha de avaliação, por exemplo. Tá? Depois, a gente vai ter outros... Vou botar outra cor aqui, ó, vou colocar de azul. Você vai ter outros sistemas, vou colocar como sistema 3, sistema 4, que vai levar a relação para ou o sistema 1 ou o sistema 2, ou essa relação pode ser feita dessa maneira, assim, sendo cruzada. E isso vai dando um formato de espinha de peixe, por isso que é chamado, né, diagrama de mapa mental de espinha de peixe, que uma coisa acaba levando a outra. Tá? Então, entre esse sistema de recorrência, tá? E aí eu acabo tendo, se for o caso, um sistema mais de longo prazo ainda de recorrência, como algum sistema
várias maneiras. Então, isso acaba sendo, digamos assim, um mapa mental de como a gente acaba raciocinando, né? Então, tem uma prioridade aqueles sistemas mais próximos e os sistemas de recorrência a partir disso aí, tá? E aí eu coloquei esses dois quadradinhos aqui no final, que aqui nós vamos colocar, digamos, as relações dos tratamentos de prioridade e aqui as relações dos tratamentos de recorrência. Então, se a gente quisesse dar um exemplo aqui, seria aquele mesmo exemplo da dor lombar. Uma dor lombar podendo ser um problema do sistema sacral e desse sacro podendo vir ou do sistema visceral ou aqui do sistema neuromeríngeo. Aí esse neuromeríngeo pode ter vindo do sistema posturológico, tá? E do sistema posturológico ter vindo, por exemplo, de infecções de repetição lá do olho, enfim, tá? E aqui sobre outros sistemas, tá? Isso cada vez mais, esses sistemas de lá, eles não geram o sintoma principal. Então, normalmente o sintoma principal, muitas das vezes eles pegam os dois primeiros sintomas, quem sabe um ou outro ainda desse, digamos assim, desses sistemas aqui do meio da espinha do peixe. Não é muito comum, mais comuns são esses aqui. Mas à medida que você vai tendo esses outros sistemas na jogada, eles vão tendo menos relação com os sintomas locais. Eles vão tendo relação com outro sistema, com o outro que esse gera para cá, tá? E a partir disso, eu vou eleger as prioridades. Se são do sistema musculoesquelético, eu vejo as funções, tratar do sistema visceral, funções, tratar do sistema neuromeríngeo, funções, tratar. E isso, vou tratando essas coisas e dando depois a noção de recorrência. Porque a primeira coisa, primeiro tratar a prioridade dessa pessoa, para em seguida começar a pensar no sistema de recorrência. Ok? Então, esse diagrama de espinha de peixe é como a gente gosta de pensar no função autonômica. Então aqui a gente começa a fazer algumas palavras finais aqui para você, tá? Dentro dessas palavras finais é o seguinte, a gente quer que você, de uma certa forma, ganhe agilidade para entender o paciente. Porque o tratamento em si tem muita técnica por aí, tem muita forma de fazer. Mas pessoas que entendam pessoas são poucas. E que vão dar a orientação adequada, que vão pegar na mão, que vão ser gentis, carinhosos, que vão ser seres humanos tratando outros seres humanos. Que vão se importar de verdade, que vão querer fazer diferença na vida de cada paciente. Porque se não for para fazer diferença na vida de cada paciente, para que estudar tanto, se dedicar tanto? Porque por dinheiro, cara, você faz coisas muito mais lucrativas. Não precisa fazer isso. Eu sei que tem um propósito a mais aí. Eu sei. Por ego, por você ser melhor, por você ser isso, também tem que ser mais. Sabe? O corpo tem essa maravilha aí, ó, essa coisa toda que funciona. Cara, não acha que é você. Não é mais sobre você. O curso está tirando você da jogada. Não é mais sobre você. Agora é sobre o paciente. Desde o começo, eu estou tentando tirar você da jogada. Eu estou querendo que você tenha técnicas melhores de estudo. Estou querendo que você tenha as entradas da sua atenção mais focadas. Eu quero que você entenda os tipos de aprendizado, os tipos de terapeutas, para que você quase se anule. Para que você possa ser quase um canal de receber as informações, processar, entender e poder ajudar da melhor forma que o paciente precisa. É aquela história, nós vamos dar o que ele quer. O que o paciente quer?
quer mais saúde, ele quer mais... Não, às vezes ele quer só melhorar aquela dor no pé dele. Ou muitas das vezes ele quer que alguém pegue no colo ele e dê saúde para ele. Então, se ele quer, a gente dá. Mas a gente vende o que ele quer, mas dá o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa é um tratamento, obviamente, de prioridade. Mas ele precisa entender que a recorrência vai fazer muita diferença. Por isso, meus amigos, não adianta só investir em cursos de técnicas. A partir de agora que você já tem uma noção melhor, eu preciso que você faça pelo menos, vamos botar uma meta aqui, ó. Trapa, fecha comigo essa meta. Olha só, a gente quer que os nossos alunos façam pelo menos 100. Vamos botar número aqui. Eu quero que vocês façam pelo menos 100 avaliações com a metodologia do função autonômica. 100 avaliações. E eu quero ver o quanto que você evolui da primeira à centésima. Quero que você coloque no papel e veja, porque ter um curso não adianta nada se você não põe isso na prática. E curso online tem disso, né? Você pode ver quando quer, é muita liberdade. Isso é bom por um lado, mas ruim por outro, sabe? Então é importante que você faça. Fique esse compromisso entre nós aqui, ó. 100 pacientes. E aí, eu quero ver você me marcar com a hashtag 100FA. Cara, você fez o curso, você fez o seu 100FA, você vai lá e vai me marcar. E aí, eu vou querer muito conversar com você sobre essa sua experiência. Caralho, que legal é fazer um 100FA, cara. 100 pacientes com conceito de função autonômica. E o quanto que você acaba evoluindo do dia a dia. E sabe, uma das coisas que a gente mais evolui é no nosso dia a dia. Não tem que acontecer uma live, uma coisa assim, para que... Cara, você tem que aprender a evoluir no dia a dia, meu, com cada paciente, que você aprende, que você faz. É ali que está o segredo da coisa. Não precisa nenhum guru falar nada, não. Você precisa ganhar essa capacidade de fazer essas coisas. Então a ideia é te tornar uma pessoa melhor para que você, digamos assim, não acho que é necessariamente você que faz, talvez, o tratamento do paciente. Ele faz o tratamento dele, você guia, você bota a mão, você orienta. É uma espécie de orientador de tese, ele orienta, mas quem anda é a pessoa. Se ela não quiser, não tem jeito. Você é o treinador da seleção. A quem joga são os jogadores. Percebe? O corpo é que joga. Você joga esse jogo quase psicológico. Comentado muito sobre jogar o jogo do atendimento. Então, nessas palavras finais, a gente quer que você se torne uma pessoa melhor. E que essa pessoa melhor consiga enxergar em cada paciente o potencial que ele tem ou o que ele pode dar de melhor para o mundo. E você sabe que é assim que a gente faz a nossa parte e contribui para uma sociedade ainda melhor. Não tem que fazer coisas muito grandes. A gente tem que ser bom no dia a dia, nas pequenas coisas. Não adianta ser muito bom numa fala, num curso ou numa aula e ser um cara, desculpa a palavra, escroto, babaca, no meu dia a dia, com quem trabalha comigo, com quem convive comigo.
É assim que funciona. E nós precisamos ser melhores ali, no tete a tete, no dia a dia. É sobre o paciente, não sobre a gente.